certamente é o bem mais precioso da humanidade e você precisa saber lidar com ele. Muitos caíram e muitos venceram por causa dele. Volta e meia alguém me pergunta, será que está na hora de fazer esse investimento? Será que está na hora da gente fazer essa viagem? Será que está na hora de contratar? Será que está na hora de demitir? Ou seja, sempre tem alguma coisa a ver com o tempo, as perguntas que normalmente a gente faz. E realmente isso é importante. Minha gente, prestar atenção no tempo, o tempo certo, é decisivo para a prosperidade, para uma vida melhor, fazer as coisas no seu devido tempo, como, por exemplo, descansar ou até mesmo jogar o tempo fora. É preciso ser sábio e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Wesley, bom dia. Estou fazendo minha caminhada da manhã aqui. Acabei de ler o livro da A Meta, entendeu? Resumindo, é o que ele falou lá no finalzinho. O amigo dele lá ficou, não passava exatamente as coisas para ele, forçando ele a tomar as decisões. Resumindo, você tem que achar soluções para o problema da sua fábrica. É meio que genético. Cada situação é uma situação, cada período é um período. Então é uma questão adaptação, foco. E entendi, se é o que eu entendi, o que ele está pregando, né? Mas gostei muito do livro, interessante. Toda a luta dele, todo o foco dele, o esforço dele em conseguir chegar ao sucesso, né? Que o cara chegou no sucesso, à beira da falência, de fechar a fábrica dele, e ele conseguiu dar uma volta de 360 graus, simplesmente com foco, organização e se adaptando aos problemas. Quando você estuda a história de grandes homens que fizeram grandes empreendimentos, você vê que essas pessoas, na sua época, eram tidos como iluminados ou iluminadas, porque tinham o time perfeito. Via a oportunidade e no tempo certo, ia em direção àquela oportunidade com os recursos certos, com o ímpeto correto e de repente faziam grandes transformações, às vezes grandes fortunas. Nós temos enorme quantidade de pessoas que fizeram isso, ou seja, pessoas que realmente se prepararam e passaram a entender esse bem tão fantástico, esse bem tão incrível e que tantas pessoas não prestam atenção. Pessoal, olha só como o tempo é importante. Se você for em uma mídia social, seja ela qual for, aqui no meu caso eu estou olhando o YouTube, você vai ver grandes livros, grandes postagens a respeito do tempo. O tempo é uma consideração que vem sendo feita desde os primórdios da humanidade e são realmente coisas que são levadas em consideração para ganhar o tempo, para gerir melhor o tempo e, claro, prosperar com isso, ter uma vida melhor, mais bem-sucedida. Isso é fundamental, o tempo e o sucesso. E por que isso tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje? Você vê, por exemplo, histórias de homens como o Barão de Mauá, que foi talvez um dos maiores empreendedores, se não o maior empreendedor da história brasileira, que realmente construiu coisas incríveis e gigantes, e muitas vezes saem do nada, mas no momento em que ele perdeu o time, ou seja, aquele tempo certo de colocar o seu dinheiro, o seu investimento, de colocar o seu tempo, e também perdeu o time, ou seja, o tempo certo de sair de um empreendimento ou de uma empreitada ou de alguma coisa, a sua vida começou a desandar. Não só a sua vida, né? Os seus empreendimentos. Essa questão de você parar para pensar sobre isso é uma das grandes questões de consultoria, uma das grandes questões que eu vivo aí nessas décadas de experiência junto às empresas. Por quê? Porque é muito comum um gestor querer, no seu sonho, investir num tempo antes do time certo.
E essa questão é fundamental. O que é o time certo? Uma das coisas que a gente aprende sempre e talvez a gente, por alguma situação, a gente passa despercebido, passa de utilizar, né? Que gravou bastante em mim aquela situação. O que adianta uma pessoa ir para Londres, Paris, para a praia, se ela não consegue se enxergar e preencher dentro de si mesmo, né? Isso para mim deu uma sacudida bastante aqui. O time certo é quando você tem a condição ideal. Imagine que você queira voar, mas está chovendo, há muitas trovoadas, muitos raios, então aquela oportunidade não é necessariamente positiva. Você tem que saber identificar os sinais. Em finanças, por exemplo, é muito difícil você fazer um investimento sem que antes você tenha lastro, sem que antes você consiga reunir as condições para que você faça aquilo. E se você fizer o investimento antes de reunir as condições, você vai se meter em confusão. Você vai entrar numa crise, você vai ficar devendo os outros e muitas vezes vai perder até mesmo a condição de pagar aquilo que você assumiu de compromisso. E então, nesta conjuntura, você começa a viver aquilo que popularmente as pessoas dizem, que é dar um salto maior do que a perna. É fazer aquilo que você ainda não tinha condições, o time não era o perfeito para você. E este é um outro ponto, pensar qual é o time perfeito para você. O time perfeito tem a ver com a oportunidade da condição. Há muitos que acham que pelo fato de que a economia de repente está muito boa, de que existem muitas coisas acontecendo, que agora é o tempo. Mas o tempo certo é aquele que reúne a condição externa, mas reúne principalmente a sua condição pessoal. Você precisa entender que sem os devidos recursos, normalmente o time certo não vai chegar para você. E que recursos são esses? Normalmente são recursos de conhecimento. Você precisa saber sobre aquilo que você vai fazer. O desconhecer vai te levar a muitos fracassos e enquanto você não souber, você estará fragilizado. No começo da minha carreira, por exemplo, eu trabalhei em alguns lugares, me ofereci para trabalhar gratuitamente por 1, 2 anos em alguns casos, simplesmente porque aquele empreendimento estava repleto de pessoas que me chamavam a atenção pelo seu conhecimento e eu iria aprender coisas significativas que me levariam, com o passar dos anos, dos meses e do meu esforço, a estar muito próximo do time correto para mim. Se você não sabe o que você está fazendo, você não deveria atravessar a fronteira e iniciar a sua guerra. Não é o seu time, mesmo que tudo esteja a favor, porque muitos vencem dessa forma. Esse passo firme eu vou indo, o que a gente pode sentir. A segunda questão que você deve levar em consideração é se você, além do conhecimento, tem os recursos necessários, ou seja, dinheiro, gente, material humano, máquinas, equipamentos, para entrar minimamente naquela luta, naquele esforço, naquele empreendimento e obter os seus devidos resultados. Como eu disse para você no começo desse vídeo, nós estamos aí na história com muitos exemplos de pessoas que, mesmo chegando a muito sucesso nos seus empreendimentos, resolveram aproveitar a oportunidade que existia externamente em empreendimentos que eram muito maiores do que eles, que exigiam conhecimento que eles não tinham e recursos que eles não tinham plenamente. Mas mesmo assim, por causa da soberba, eles resolveram entrar de uma maneira dramática. E este é um outro ponto muito relevante a tratar sobre o uso do tempo, a soberba.
A soberba é de verdade um grande problema. Eu já presenciei isso diversas vezes, em algumas situações até mesmo eu estava ali naquela situação soberba. A soberba é você querer transgredir a realidade simplesmente porque no passado, distante ou recente, de alguma forma você fez algo que fez você vencer naquilo que você se propôs. E então você começa a se achar, você começa a pensar que você é uma pessoa infalível, que você acerta tudo, que você é a pessoa mais capaz e você não presta atenção nos princípios dos recursos em comparação ao time. Ou seja, você começa a achar que você tudo pode, que você é uma pessoa muito sábia, safa, e então você mesmo sem ter o conhecimento todo para entrar naquela batalha, naquela disputa ou naquele empreendedorismo e sem ter também os recursos financeiros, humanos e materiais, você simplesmente pensa, eu já venci antes, vou vencer de novo. Isso é muito perigoso. Normalmente, nós temos que prestar bastante atenção nessas questões e talvez pensar um pouquinho como o imperador Marco Aurélio, o romano. O imperador Marco Aurélio foi um dos fundadores do estoicismo e ele nos ensinava uma coisa muito interessante. Ele dizia que você precisa dominar a si mesmo. Se você começar a se parar, se você começar a se julgar, você então vai começar a perceber o time correto de entrar para as coisas, o time correto, ou seja, o momento certo de você fazer as coisas. Eu sei, você é muito capaz em muitas coisas, mas talvez não em tudo, não reuniu ainda todos os recursos necessários. Espere então o tempo certo. Mas se você já sabe, então você precisa entrar na sua luta, no seu empreendimento, porque agora é o tempo. Mas no próximo vídeo eu vou falar mais especificamente a respeito disso, explicando o que é ou quais são os sinais do tempo antes, ou seja, o tempo que você não pode fazer nada, o tempo durante, o tempo que você deveria fazer tudo e o tempo do depois, o tempo que você já perdeu todas as oportunidades. Sobre isso nós vamos falar, o domínio do tempo. Isso tem tudo a ver com gestão, isso tem tudo a ver com prosperidade, isso tem tudo a ver com empreendedorismo, tem tudo a ver com produtividade. Produtividade é fazer mais com menos e, em especial, com menos tempo. Pense bastante sobre isso. Nós vamos continuar a abordagem a respeito deste que é o bem mais precioso da humanidade, o tempo, mas que tanta gente não percebe.